Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui no canal J Literato. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos conversar sobre o processo de derretimento da figura política de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele está em um poço de descrédito absurdo, hein? Um poço de descrédito muito importante. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? O que levou o Bolsonaro a se desfazer assim politicamente de uma forma tão incisiva? Não é? Quais foram as razões pelas quais se chegou a isso aí? Gente, é importante nós entendermos o seguinte: a direita brasileira, tá? A direita, não a extrema direita, a direita brasileira, ela ficou por décadas, vamos dizer, asfixiada pela esquerda e pela centro-esquerda, né? Não, quer dizer, eu não vou nem computar o período, os 20 anos, as 2 décadas, né, de ditadura militar, porque ali estamos fora do arco democrático. Então eu posso dizer o seguinte: as últimas figuras que representavam a direita no Brasil, elas apareceram e tiveram uma brilhante carreira antes da ditadura. Quer dizer, eu estou falando aqui de Carlos Lacerda, estou falando aqui de Jânio Quadros, da UDN e tudo mais. Né? Depois disso veio o golpe militar, né? Depois lá em 85 começou a abrir, em 88 veio a Constituição Federal, e desde então a direita pura, eu digo, você pode falar, mas o Collor ganhou, tal, o Collor ele tinha uma mescla ali de habilidades políticas que não agradava 100% a pureza da direita, e a direita, ela ficou órfã, né? A direita ficou sem representação. Então você teve o Collor, teve o impeachment do Collor, teve o Delmar Franco, depois teve o Fernando Henrique Cardoso, depois veio os mandatos do Lula, depois da Dilma. Nesse período todo, a direita não tinha uma figura, né, em quem depositar ali as suas preces políticas. Não tinha uma figura que levantava as suas bandeiras. Lembrando, gente, que uma parte muito considerável da população é uma parte que se identifica mais com a direita, com o liberalismo mais incisivo, com a pauta conservadora. Isso tudo é legítimo. Isso tudo está dentro do arco democrático. Né? E esta parte não tinha uma representação rígida, né? Não tinha a figura de um político que levantasse as suas bandeiras. E aí que entra, veja, eu acho que o único mérito do Bolsonaro em toda a sua vida, né? E nem sei se foi dele, porque eu tenho um pouco de dificuldade em conceber qualquer coisa inteligente relacionada a Bolsonaro. Mas vamos que sim. Vamos que isso foi um mérito dele exclusivo. Ele se levantou, né? Ele conseguiu atrair toda esta fatia considerável da população que estava órfã. Ele conseguiu atrair na sua pessoa. Ele conseguiu mostrar a sua figura como uma figura que representava aquelas bandeiras, né, que aquela parte órfã da população tinha necessidade. Quer dizer, a pauta do conservadorismo, a pauta do liberalismo, não é? A pauta do combate à corrupção, porque a corrupção ficou muito atrelada sim aos governos do PT. Isso é uma coisa, negar isso é negar o óbvio, não é verdade? E veja, aquilo tudo estava, naquele momento a esquerda e a centro-esquerda, justamente, não é, pelos fenômenos ocorridos ali dentro do PT, mensalão, depois petrolão, aquela coisa toda, havia um desgaste muito profundo e havia um trauma muito grande na população. Né? E a figura do Bolsonaro veio muitíssimo ao calhar. Então ele angariou um capital político muito profundo. Ele foi a primeira figura, depois, lá dos anos 60, que veio com uma pauta de pureza da direita. Tudo mentira, obviamente. Nós sabemos que o Bolsonaro não tem nada de conservador, nada de liberal, nada disso. Ele é um extremista translocado. Mas ele, naquele momento ele representava este anseio, não é? Esta ânsia de parte da população. E foi muito bem sucedido. O Bolsonaro venceu as eleições de 2018, venceu bem no segundo turno, venceu o Haddad, né? E começou o seu mandato. Gente, o Bolsonaro, hoje, como eu disse no começo do vídeo, ele está num processo de descrédito terrível, tá? Mas esse derretimento do Bolsonaro não é de agora. O Bolsonaro começou a derreter-se, né, desde o primeiro dia de seu mandato. Tá? Começou a ter alguns eventos muito importantes que culminaram
terminaram hoje também com esse total descrédito. Quer dizer, primeiro aquele conflito com o Sérgio Moro, de interferência na Polícia Federal, aí despede o Sérgio Moro sai falando o diabo sobre ele, né? E vai indo, aí vem a gestão da pandemia, uma gestão desastrosa, criminosa, desumana, anticientificista, uma coisa absurda, culminou sim em muitas mortes, e muitas das mortes estão sim sob a responsabilidade direta do Bolsonaro, não é verdade? Bom, então isso tudo já funcionou, tá, gente, como um motivo de derretimento do capital político do Bolsonaro, não total, até então ele ainda mantinha um grande capital político, etc e tal. A questão da gestão da pandemia foi muito determinante, mas vamos lá. Bom, aí vem as eleições, os pleitos, né, do ano passado, ele perde pro Lula, e antes daquilo teve outros fatores aí, eu lembro do Roberto Jefferson, aquele negócio de dar tiro na Polícia Federal, a Carla Zambelli saindo dando tiro, saindo apontando arma, correndo atrás de um sujeito na rua. Quer dizer, tudo aquilo foi aumentando esse desfazimento do capital político de Bolsonaro. Mas ainda assim ele mantinha um grande capital político, né? Tanto que perdeu para o Lula, o que foi também um outro passo para o grande derretimento, mas perdeu para o Lula com uma diferença muito pequena. Ele obteve aí 49,1% dos votos. E sempre bom lembrar que desses 49,1% dos votos de Bolsonaro, percebam, uma pequena, né, quase que uma infinitesimal parte de todo esse capital são extremistas e são criminosos como ele, né? A avassaladora maioria, com perdão da redundância, né, maioria, não são assim. Essa maioria, claro, são pessoas que possuem aversão ao PT, aversão ao Lula, né, possuem uma intimidade mais com a direita, né, e portanto votaram no Bolsonaro, porque ele ainda representava alguma coisa desse tipo, né? Eu não gosto dessa questão de colocar todo os eleitores do Bolsonaro como pessoas vis, né? Uma minoria é. Já disse isso em outros vídeos. Eu tenho pessoas, amigos queridos, pessoas da minha família que votaram no Bolsonaro por essas razões que eu expus. Quer dizer, por essa versão, por esse inconformismo com o PT, com a volta do PT ao poder, etc. Né? E isto veja, são razões legítimas, né? Eu posso discordar, mas a minha discordância não implica deslegitimação, certo? Mas voltando, vem a derrota pro Lula, tá? Então isso já foi um grande baque, um grande impacto que começou a culminar num derretimento mais forte da figura do Bolsonaro. Mas ainda assim ele tinha alguma coisa. Aí, gente, começa a engrossar as coisas. Olha como ele se portou depois da derrota pro Lula, né? Ele se portou como uma criança pirracenta, né? Ele obviamente não aceitou, não admitiu aquilo. Sempre faltou autocrítica pro Bolsonaro, né? Ele me parece incapaz de perceber as atrocidades que cometeu e por isso culminou sim a sua derrota. Por pouco, mas culminou, né? E ele não admitia isso. Ele passou a resistir a um resultado democrático. Ele passou, ainda que tacitamente, a endossar a conduta daqueles criminosos que estavam fazendo arruaça nas ruas, né? Ficou quieto, não se manifestou, né? Na hora de passar a faixa, fugiu para os Estados Unidos e deixou a turma dele aqui toda em apuros. Veja, tudo isso foi piorando a situação do Bolsonaro quanto à sua credibilidade, né? Portanto, eu poderia dizer aqui que o primeiro grande motivo para o derretimento do Bolsonaro é a sua deslealdade com seus asseclas. O Bolsonaro, quando tudo estava ruído, ele fugiu para os Estados Unidos. As pessoas que estão presas na papuda hoje, tá? Que estão presas por aqueles atos criminosos, golpistas e antidemocráticos, sequer são lembradas pelo Bolsonaro. Estão tudo lá, com as suas vidas destruídas, com seus empregos perdidos, com as suas famílias desmoronadas. Pergunta se o Bolsonaro dirigiu uma palavra a essas pessoas. Ele é desleal. Então veja, a deslealdade do Bolsonaro é uma das válvulas propulsoras de seu derretimento, né? Portanto, primeira deslealdade.
Vamos colocar aqui uma segunda causa, que foi um evento judicial que veio para piorar ainda a situação do Bolsonaro, que foi a sua inelegibilidade por sentença do Tribunal Superior Eleitoral. O homem não pode ser mais votado. Ele foi, percebam gente, ele foi escorraçado do cenário político por crimes eleitorais, né? Essa inelegibilidade do Bolsonaro, gente, ela, vamos dizer assim, foi um ponto nevrálgico, crucial para a sua queda, não é? Para o seu derretimento, né? Isso desestabilizou muito dos seus aliados. Por exemplo, o Bolsonaro, ele hoje tem todo o suporte lá do PL com Costa Neto, Valdemar Costa Neto, quem não se lembra dele, né? O condenado no mensalão lá, né? O Valdemar é um homem muito habilidoso, é um político muito habilidoso, e isso desestabilizou por quê? Bom, o PL tá pagando uma fortuna pro Bolsonaro lá como presidente de honra e não sei o que mais tal. Isso vai acabar, vai acabar. Inclusive já tem já a possibilidade de ações por quebra do princípio da moralidade. Como é que ele vai receber dinheiro de partido político se é um cara inelegível? Né? Então veja, ele entrou nesse descrédito no próprio cenário político. O Costa Neto já não... Ele sabe que ali é uma coisa sem futuro, né? Ele ainda está fazendo alguns testes com o Bolsonaro, vamos ver como é que ele vai sair aí nas eleições municipais do ano que vem, como um cabo eleitoral, mas isso já está sendo descartado, porque a figura do Bolsonaro tornou-se uma figura tóxica para os outros políticos. Ninguém quer apoio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, veja, ele ainda vai responder por muitas coisas, né? E a prisão do Bolsonaro é algo muito palpável. Para mim é questão de tempo, né? Então o Bolsonaro, ele não foi fiel com aqueles que o elegeram, né? Ele não honrou, ele não fez jus aos elementos inseridos em suas bandeiras de conservadorismo, de liberalismo, etc e tal, né? E ele se afundou. O Bolsonaro foi o grande responsável, né, por sua derrocada. Então eu disse, ele foi uma pessoa desleal, a sua inelegibilidade, e agora, por fim, eu colocaria a sua estupidez, a sua burrice, a sua falta de tato, né, também como responsável pelo seu derretimento. Gente, por mais cruel, por mais desumano, por mais torpe que seja um político extremista, se ele for inteligente, ele faz um estrago muito grande. Ainda bem que ele não é, né? Que o Bolsonaro não é. Porque, veja, a conduta do Bolsonaro na pandemia foi uma conduta, veja bem, além de uma conduta desumana, de uma conduta torpe, de uma conduta cruel, foi uma conduta burra. Foi uma conduta totalmente desprovida de qualquer inteligência. Será que ele tinha a noção, será que ele achava que tendo essa atitude ele angariaria, por assim dizer, um capital político? Não, ele destruiu, né? Até os cruéis, até os piores dos tiranos devem ser inteligentes para poder aplicar a sua tirania. O Bolsonaro não é inteligente, né? Então veja que essa estupidez do Bolsonaro também, quer dizer, eu coloquei aqui como um terceiro elemento que justifica a sua derrocada, não é verdade? Portanto, gente, o Bolsonaro se derreteu, né? O capital político de Bolsonaro se derreteu, né? Hoje eu até disse em outro vídeo, o Bolsonaro tornou-se um Midas ao contrário, né? Quer dizer, o Midas tocava e virava ouro. Hoje o Bolsonaro toca e vira dejetos, excrementos, né? Ninguém mais quer apoio, ninguém mais quer nenhum tipo de amparo do Bolsonaro. Ele é tóxico, tornou-se tóxico, infeccioso, não é verdade? Todos estão correndo. Os ares que o Bolsonaro anda tornam-se ares intoxicados, ares sujos, ares mefíticos, não é verdade? Portanto, acabou mesmo a figura do Bolsonaro, né? E novamente tornou-se órfã naquela parte da sociedade. Agora a direita já está trabalhando com outros nomes, isso é mais uma prova. A direita já trabalha com nomes, com eventuais nomes para 2026. Fala-se em Tarcísio, fala-se no próprio Zema, etc. Isso é mais uma prova que o Bolsonaro está acabado.
ele está acabado. Gente, esse foi o vídeo, foi uma reflexão, uma conversa. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês encarecidamente que curtam o vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações. E é isso aí. Até uma próxima. Valeu!